Boa noite, sejam bem-vindos ao programa Conversas na Lua, um programa que começa por falar em livros e depois fazemos uma viagem por este mundo fora sem destino. Trazemos sempre um convidado e hoje o nosso convidado é jornalista há mais de 4 décadas, 42 anos de jornalismo mais concretamente, e tem alguns livros editados. Recentemente editou o seu 5º romance, mas passo já a apresentar Mário Nóbrega. Mário Nóbrega, bem-vindo a este programa Conversas na Lua. Obrigado por ter aceito o convite. Nós vamos falar já de livros, mas antes gostaria de saber como é que foi essa transição do jornalismo para os livros. Antes, boa noite. Paulo, estou-lhe agradecido por me ter convidado. Estou agradecido à Sporting TV por me permitir estar neste espaço e quero agradecer a todos aqueles que estão em casa e que estão a ver este programa e se ouvirem até ao fim, é um agradecimento em duplicado. Bem. Relativamente à sua pergunta... Como é que foi a transição do jornalismo para os livros? Não foi difícil, não foi difícil. Eu não tenho nenhum curso de escrita criativa, porque o meu curso... Onde digo curso de escrita criativa, estou especificamente a tirar um curso. Porque eu tenho um curso de escrita criativa que para mim é extraordinário, que é o jornalismo. Muito bem. Porque quando não se tem criatividade não se consegue estar no jornalismo. Então está-se por engano e convidar alguém, mas jornalista tem que ser criativo. E portanto o jornalismo foi a minha escola criativa, foi o meu curso, e não tive dificuldades em passar do jornalismo, portanto, para a escrita, para a literatura, digamos assim. Sabemos que o primeiro livro foi justamente baseado no jornalismo, ou seja, uma coletânea de crónicas feitas no jornal A Bola. O meu primeiro livro não foi escrito para livro, realmente. Exatamente. O meu primeiro livro são crónicas que eu escrevi na Bola, portanto, na fase em que fui editor, fui 4, 5, 6 anos de editor, e comecei por ser editor precisamente do Sporting, no jornal A Bola. E, portanto, eu fui escrevendo ao longo de 3 anos, tinha um espaço para as minhas crónicas. Crónicas que a maioria delas, a maioria esmagadora, pouco tinham a ver com o desporto, pouco tinham a ver com o futebol. Eu aproveitava esse espaço para falar sobre outras coisas da vida, que acho que também são importantes. E mais importantes que o futebol. O futebol está muito dramatizado, infelizmente. O futebol é muito importante na sociedade, mas não é o mais importante. Há coisas mais importantes na sociedade. E eu aproveitava esse espaço para falar dessas coisas que eu entendia que eram mais importantes do que o futebol. E portanto, o meu primeiro livro são parte. É uma seleção dessas crónicas, dessas opiniões que eu escrevi na Bola, mais concretamente. E, portanto, é um livro que não foi escrito para ser livro. Já estava escrito. Daí ter o título de A Vida Tem Cada Coisa. A Vida Tem Cada Coisa. Isto porquê? Porque na Bola, o título da crónica, cada crónica tinha um título específico. O título geral, genérico da crónica era Coisas da Vida. E, portanto, eu não quis repetir. A Bola deu uma autorização para eu publicar, portanto, em livro as minhas opiniões. E eu quis mudar o título para não ser Coisas da Vida, passei para A Vida Tem Cada Coisa. E depois fez marcha atrás. E depois fiz marcha atrás. Um título que levantou alguma celeuma. Eu sou um indivíduo, penso que sou um indivíduo descomplexado, sem problemas na vida, só respondo pela minha consciência, mas eu estou a dizer isto com certa vontade, claro, uma certa ironia. E o marcha atrás levantou alguma celeuma entre amigos mais chegados. E eu acho que é um título que se justifica marcha atrás porque são, esse já escrito para livro, são histórias da minha vida, é uma autobiografia, são memórias, são histórias, eu gosto de lhe chamar histórias da minha vida, que são, portanto, a minha infância, a minha adolescência, que vai dos meus 5 anos aos meus 21 anos, com a garantia plena de que as histórias mais antigas, de 5 anos, são verdadeiras. Eu tenho-as na minha memória, portanto, são verdadeiras. E, portanto, esse marcha atrás, porque foi uma marcha atrás no tempo. Claro. São histórias, portanto, histórias da minha vida. A capa em si, nós temos a capa do livro. A capa do livro tem algum significado também? Tem, porque sou eu e o meu neto. Estamos a ver ali a capa. É verdade.
tem na praia com o neto. Com o meu neto, que neste momento está quase do meu tamanho. Pronto. E, portanto, a vida é assim. Nós, a partir de uma determinada idade, nós vamos minguando. E quem é mais novo vai crescendo. E, portanto, o meu neto está quase do meu tamanho. Sim, eu dizer que este livro foi em 2011. O anterior foi em 2010. Exato. E depois, a seguir este livro... Ainda em 2011. Ainda em 2011 foi o primeiro passo para o romance. Exatamente. Com um mês. Um mês, portanto, o meu amigo é muito responsável por isso. Sem dúvida. E, portanto, fez-me um desafio e eu sou alérgico a desafios. Há coisas que eu encaixo muito bem na vida. Os desafios deixam-me em pele de galinha, digamos assim. E eu pensei... vou escrever um romance, mas como é que eu vou construir um romance? Um romance tem uma estrutura muito própria. Sem dúvida. Um romance tem uma estrutura muito própria. E é muito difícil. Não são contos, é uma estrutura muito própria. E não é fácil. Não é fácil. E dou aqui já os meus parabéns a todos os romancistas, porque não é fácil construir um romance. Independentemente do seu tamanho, não é fácil construir um romance. E eu vou arriscar a escrever um romance. E quis escrever um romance defendendo uma ideia. E para defender essa ideia, eu não quis arriscar a escrever um romance sem falar com quem eu entendi que devia falar para dizer se eu estava ou não correto para escrever esse romance. Porque os romances são ficção. Mas para mim a ficção, até prova em contrário, eu não acredito que me façam, ficção é o retrato, em qualquer circunstância, é o retrato da realidade. Sempre. E, portanto, eu quis escrever um romance baseado em que o ser humano, não é o homem nem a mulher, o ser humano, posto perante condições extremas de desespero, é capaz de matar. Sem dúvida. Mas não quis arriscar a escrever isto assim, sem mais nem menos. E então falei com alguns psicólogos e com alguns psiquiatras, pus-lhes a questão, e eles disseram-me, avance sem medo. Não disseram sem medos, disseram sem medo, avance sem medo, que isso é mesmo assim, isso, não tenho dúvidas sobre isso. E escrevi um romance um mês, que é sobre, portanto, todos nós, seres humanos, somos capazes de, posto perante condições extremas de desespero, como eu já disse, sermos capazes de matar. É um romance que começa por questões de droga. Sim. Depois passa por questões laborais, passa por questões sentimentais. Temos o Futuro Risonho a seguir, que também tem a continuação. Tem a continuação porque a forma como... Eu não vou aqui levantar nenhum véu sobre os meus romances. A forma como termina o meu romance, um mês, tem a ver precisamente com a ideia, de todos nós somos capazes de matar. Sem dúvida. E, portanto, eu já estava a escrever um romance sobre a morte e tive que interromper, porque o meu editor é um grande responsável por causa disso. E mais quem me lia, que ficaram ali um bocado de pé atrás porque estavam de saber que era o assassino, eu não vou dizer mais nada, e portanto eu fui pressionado. É como se tivesse... Há editores difíceis. Como se tivesse, portanto, ao ataque e tivesse sob pressão a defesa a pressionar-me. E portanto eu tive que parar com a morte, neste caso tive que parar com a morte, que também não deixa de ser curioso. Parei com a morte e tive que escrever o Futuro Risonho, que é a continuação, portanto, de um mês, mas digamos que a grande dificuldade que eu tive para escrever o Futuro Risonho foi criar pontes entre o mês e o Futuro Risonho, mas não me repetindo. Sim. E, portanto, quem não lê o mês e lê o Futuro Risonho fica a par da história e aí já ficaram parcialmente satisfeitos, porque há o assassino, mas eu não digo mais nada. Então, vamos aqui fazer um intervalo nos romances e perguntar-lhe que influência teve o jornalismo nesta escrita dos romances? A experiência de vida. Experiência de vida, fundamentalmente. O jornalismo é uma grande escola. Nós aprendemos no jornalismo, aprendemos a conhecer as pessoas. E qual foi o livro que lhe marcou mais dos que escreveu? Desde todos que escrevi? Todos. Eu, se quisesse aqui fazer uma certa, digamos, propaganda, diria que foi o último. Não, acho que todos me marcaram. Todos me marcaram e profundamente. Para mim, escrever um romance é um ato solitário exercido em solidão. Os meus romances são violentos, porque os meus romances tratam a vida. E a nossa vida não é cor-de-rosa, como gostaríamos que fosse. Aliás, cada vez mais é preto e branco, e cada vez mais o preto tem supremacia sobre o branco. E, portanto, os meus romances são sobre a vida.
Passando aqui o Susto de Morte e Por Linhas Tortas, que são os dois romances seguintes, vamos já diretamente para o mais recente. Não digo o último, porque não sabemos se será o último. Pois, eu também não sei. Também não sei. Foi apresentado agora por Zé Manuel Freitas, também jornalista. Monte Real, chama-se o romance. Um romance muito completo, muito cultural, muito geográfico, muito diferente dos outros todos, muito rico, digamos assim. E sendo ficção muito realista. Muito realista. Premonitório, diria mais. Sim, porque Monterreal é o nome de uma família ribatejana, senhorial, de velhas tradições, e passa pela criação de cavalos, portanto, uma família ribatejana, o Ribatejo é o coração da criação do cavalo por sangue lusitano, e, portanto, passa pela criação de cavalos, a produção de vinhos e o futebol. As pessoas ficam muito curiosas. Como é que isto mistura tudo? Mistura porque é uma família, é a vida de uma família. É a vida de uma família. E eu quero dizer a quem nos está a ver e a ouvir que o Monterreal acabei de escrever em julho de 2016. Já falava em VAR. Tenho os registros no computador. Quem quiser comprovar os registros no computador. Portanto, ainda não estava implementado o vídeo-árbitro em Portugal, por exemplo. E eu, no meu romance, quando entramos no mundo do futebol, e estamos a falar de uma rede internacional de apostas clandestinas, eu abordo a questão do vídeo-árbitro e abordo a questão das toupeiras. Eu volto a repetir-me, que é para, se não me perceberam muito bem, que é para perceberem que este romance acabei de escrever em julho de 2016. Foi publicado agora por questões logísticas, por questões da minha vida pessoal e particular, isso agora é que foi apresentado. Portanto, o que hoje se vai passando no futebol, nomeadamente em Portugal, questões de vídeo-árbitro. Até a nível internacional, há pouco tempo foi descoberta uma rede de 35 clubes na Rússia, com resultados viciados, portanto, por causa de apostas ilegais, etc. Está tudo no meu romance, que acabei de escrever em julho de 2016. Muito bem. Vamos sair um pouco do romance e vamos falar de outras áreas, nomeadamente sobre, por exemplo, a família. A família é algo que lhe diz muito. A família é fundamental. É a trave mestra. Foi desde que eu nasci. A família é a minha trave mestra. Aquilo que eu sou hoje é o testemunho que a minha família me passou. Vou pedir para lhe colocarem uma fotografia da família para ver se consegue identificar e dizer-nos, pode ver ali, o que nos diz sobre esta foto. Foi no lançamento do Marcha Atrás, 2011, e são os seus pais, certo? Bom, me está-me a querer comover e eu não queria. Não? São os meus pais, ao lado da minha mãe está uma prima minha, e por trás dos meus pais está um primo meu, alemão, que é casado com uma prima minha, primo por afinidade, que é alemão. Portanto, tenho ali a minha família, a base da minha família, que são os meus pais, hoje que já faleceu em 2015. Infelizmente, nós não somos eternos. E, portanto, é a base, está ali a base da minha família. A base da educação. Está a base daquilo que eu sou. Sem dúvida. Está como homem, como ser humano, com a forma como eu penso o mundo. Está ali a minha base. Sem dúvida. O meu suporte. Falando de outras experiências, como jornalista conseguiu fazer muitas reportagens por todo o mundo. Isso também é uma riqueza incalculável e que legado consegue transmitir-nos dessas experiências todas? Alguma história marcante? Eu pelo mundo tive, portanto, eu conheci o mundo, alguma coisa, digamos que em termos de 5%, 10%, conheci o mundo particularmente, tanto em viagens de férias, toda a outra percentagem, a maioria absoluta, foi através da minha profissão. Luís Figo diz-lhe alguma coisa? Muito, muito, muito. Eu tive uma relação muito estreita com o Luís Figo. Durante 10 anos... Estamos a ver uma foto, justamente. Durante 10 anos, os primeiros 5 anos no Barcelona, eu praticamente ia uma vez por mês a Barcelona. E depois, durante os 5 anos no Real Madrid, praticamente ia uma vez por mês a Madrid. Porque o Luís Figo
Não sei, o Luís Figo estava num momento delicado com o Sporting, era assediado constantemente por jornalistas e o Luís Figo um dia foi à procura dele ao Alvalade, o antigo Alvalade, à porta 10A, entrávamos à porta 10A, o anfiteatro para as conferências de imprensa eram do lado direito, e o Luís Figo entrou de rompante, porque já sabia que havia um jornalista que estava à procura dele, queria falar com ele, então onde é que está aí o Mário Nóbrega? E quando viu que eu era um homem já com idade para ser pai dele, e o Luís Figo ficou a olhar para mim, portanto eu desdramatizei a coisa, conversei com ele calmamente, tivemos bastante tempo à conversa, e o Luís Figo entendeu que de confiar em mim. Eu diria mesmo o Luís Figo entendeu confiar em mim. E depois, durante 10 anos, houve uma relação muito estreita, de amizade inclusivamente, também com a própria mulher, com a Helena, mas sempre muito conscientes, ele e eu, muito conscientes que havia fronteiras que tinham que ser respeitadas. E algum episódio que tenha marcado com o Luís Figo? Marcou-me um episódio, dos muitos que eu tenho, que poderia contar, e estaríamos aqui horas. Estamos a falar de 10 anos, sim. Mas há um episódio que, quando o Luís Figo ainda está no Sporting, e que não sabe qual vai ser o futuro dele. Sabe-se que o Luís Figo sairá do Sporting, mas não sabe qual é o futuro. E um dia o jornal diz-me que nós precisamos do Figo para amanhã. Pronto, isto era assim, nós precisamos do Figo para amanhã. Eu telefonei para o Luís, e o Luís estava no estrangeiro. E disse, mas Paulo Samário, eu vou chegar às 6 horas ao aeroporto, mas você vai ter que me explicar o que é que quer, porque não há novidade nenhuma. Está bem, mas eu não posso dizer isso no jornal, pá. O jornalista não pode chegar ao jornal e dizer, não tenho novidades. Então não há novidades, a gente não consegue fazer o jornal, pá. Claro. E, portanto, o Luís disse, mas eu chego às 6 horas ao aeroporto, esteja lá que eu converso consigo. Eu às 6 horas estava no aeroporto, ele chegou e disse ao Samário, epá, não há mesmo novidades. E rir. E eu disse, Paulo Luís, então mas diz-me aí qualquer coisa, porque tu me disseres boa tarde e um princípio de boa noite, eu encho uma página, como eu costumava dizer. E ele riu-se e diz assim para mim, Samário, então tratou-me sempre por Sr. Mário. Ele adquiriu aquele hábito do tu, tratar por tu, que é o hábito em Espanha, nunca conseguiu-me tratar por tu. Tratou-me sempre por Sr. Mário. O Sr. Mário vai fazer o seguinte, às 8 horas da noite, está nas bombas de gasolina da Via Rápida para a Costa da Caparica, 8 da noite, sozinho, e depois aguarde. Mas não há mais... Aguarde. 8 horas da noite. Eu cheguei ao jornal e disse, pá, preparem-se porque eu não sei o que é que isto vai dar, mas alguma coisa irá dar. Já é um bom princípio. Em termos jornalísticos é um bom princípio. E, portanto, às 8 horas da noite eu vou estar nas bombas de gasolina E disse-me, então, um repórter fotográfico. Não há repórter fotográfico, porque o Luís Figo disse-me que... Sozinho. Vocês têm fotografias de arquivo, portanto, fotógrafo, se há fotógrafo fotográfico, não há... se há repórter fotográfico, não há reportagem. Ok, portanto, há reportagem. E, portanto, eu cheguei às bombas de gasolina, primeiro fiquei num local que percebi pela minha experiência, chegam aqui, eu não consigo sair daqui, a bomba de gasolina está cheia, eu não consigo sair daqui, fui-me pôr na saída, felizmente. Chegou um Audi, com o Zé Veiga e com o Pastorello, de Parma, e com o Hugo Velosa, e depois, um minuto depois, chegou o Luís Figo, a namorada e com a mãe, no Peugeot que ele tinha. E, portanto, viram-me, o Zé Veiga começou a protestar, o Pastorello começou a protestar, e o Luís Figo disse, o Mário Nóbrega está aqui à minha responsabilidade. O Luís Figo é assim, quem o conhece, não é uma pessoa fácil com que lidar, uma personalidade muito vincada, forte. Mas o que ele diz é assim. E que não o contestem. E, portanto, aquilo foi à desfilada a caminho de Belverde, passámos sinais vermelhos, uma coisa de filme. Hollywood, autenticamente. Até que fomos ver uma vivenda que ele estava a construir, onde o pai depois foi viver, e depois fomos para um restaurante. E a chegar lá ao restaurante, eu disse ao Luís, à vontade, vocês vão jantar, eu fico à porta à espera. Não, senhora. O Sr. Mário vai entrar também connosco para o restaurante. Ok, então fico numa mesa. Não fiquem em mesa nenhuma. Vai para a nossa mesa. Alguém é capaz de não acreditar nesta história. Mas isto é tão verdade como estar aqui. E, aliás, está publicado no jornal. E, portanto, fui para a mesa onde estava o Luís Figo, o José Veiga, o Hugo Velosa, o Pastorello, a mãe do Figo, e a namorada do Figo, não a Helena, uma namorada que morava também na Cova da Piedade, do outro lado, do Rio Tejo. E eu assisti a coisas que nunca pensei
assisti na minha vida de jornalista, e já tinha muita experiência de vida em termos de jornalismo. Assisti a coisas do Arte da Velha. E a questão central nisto, para abreviarmos, Sim. é que o José Veiga queria forçosamente, porque estava em conflito com o Sousa Sintra, presidente do Sporting na altura, queria forçosamente colocar o Luís Figo no Benfica. E o Luís Figo disse, no Benfica, não. Bem. Por variedíssimas razões, não interessa aqui estar agora a escalpelizar, Benfica, não vou. E havia duas hipóteses que qualquer jogador no mundo gostaria de ter. Real Madrid ou Barcelona. E o Luís Figo disse, não vou para o Real Madrid, vou para o Barcelona. Porque o Cruyff, que era o treinador, queria o Rexá, que era das camadas jovens, conhecia perfeitamente o Luís Figo, disse logo ao Cruyff, a gente não pode deixar, que o Figo estava proibido de ir para a Itália. Portanto, tinha de jogar um ano fora para depois poder jogar a Itália. O que nunca aconteceu depois, com o Inter. E, portanto, o Luís Figo, vou para o Barcelona. O Cruyff já tinha, portanto, dado indicações ao Cruyff sobre o Luís Figo. O Paco Fortes, que era treinador do Farense, disse, vocês não deixem fugir este homem. E o Luís Figo foi para o Barcelona. Tenho aqui mais duas fotos para lhe mostrar. Primeiro, também do Sporting, Mário Muniz Pereira, e depois futsal. Esta foto foi provavelmente uma das entrevistas que fez ao senhor atletismo, certo? Dos homens mais fáceis com quem conversar. Foi? O Muniz Pereira percebia tanto de atletismo como percebia da palavra. Portanto, dos homens mais fáceis com quem conversar. E depois... Contou uma história maravilhosa acerca do Fernando Mamed. Diz que o Fernando Mamed tinha condições naturais, físicas, só não tinha psicológicas, para ser o maior atleta de sempre do século XX e do século XXI, porque fazia 400 metros e ia dos 400 metros à maratona, sempre com altíssimo rendimento. Isto não está ao alcance. Qualquer um. Não está. Eu não sei se está ao alcance qualquer um, não sei quem é. Estava ao alcance do Fernando Mamed. Grande atleta do Sporting Clube de Portugal também. Temos agora uma fotografia de futsal, onde suponho que era jornalistas contra grandes nomes do futebol. Grandes nomes do futebol. Eu vejo ali Zé Henriques. O Carlos Pereira, o Lourenço, o Tony, o Zé Augusto, o Eusébio, o Bernabé e o Fernando Mendes. E o Carlos Valente, árbitro. O grande capitão do Sporting. O árbitro Carlos Valente. Exatamente. E de embaixo são os rapazes que tinham mania que sabiam jogar a bola. Exceto eu, que joguei mesmo, não é? Exceto eu, que joguei mesmo, porque eu fui futebolista federado no Atlético. Muito bem. Temos aqui também uma foto de José Manuel Freitas em férias. Não é em férias. Hoje o José Manuel Freitas é conhecido nos programas, aqui está. Isto é uma foto ao célebre, porque só se olharem para a minha vestimenta, que é muito característica do local onde esta foto foi tirada. Esta foto foi tirada em Honolulu, no Havaí, na praia do Waikiki. Estávamos preparados para ir para a praia e quando chegámos à praia vimos que a famosíssima praia do Waikiki era a Costa da Caparica na hora de ponta. Não dava para estender meia toalha. Portanto, fomos para a praia ao lado. Mas em trabalho, fomos lá em trabalho. Temos aí também mais uma foto no aeroporto a trabalhar. Não havia, por exemplo, tempo para desperdiçar. Quando tinha que esperar pelos aviões, aproveitava e escrevia. Cá está. Eu, por exemplo, fui sempre um jornalista que nunca trabalhei com rato. Não sou, isto porquê? Mesmo quando estava no jornal, não conseguia trabalhar com rato. Porque habituei-me a trabalhar sem rato. Isto porquê? Porque o jornalista tem que estar em serviço em todo o lado. Como, por exemplo, esta foto, está à espera do avião, enquanto está à espera do avião está-se a adiantar trabalho. Falando de Sporting, o que é que lhe diz o Sporting? O Sporting o que me diz é que, quando eu tinha 3 anos, o meu pai pôs-me como sócio do Sporting, com João Rocha, portanto, quando eu tinha 28 anos de idade, porque foi os 25 anos sócio do Sporting, recebi do João Rocha o emblema de sócio do Sporting, 25 anos. O Sporting, acho que é uma coisa que não tenho qualquer problema em falar, porque eu, acima de tudo, sou uma pessoa que respeita a minha profissão, que eu continuo, para todos os efeitos, a ser jornalista, continuo com carteira profissional, apesar de já me ter reformado, e, portanto, eu respeito a minha carteira profissional.
Toda a gente sabe que eu sou do Sporting e o Sporting é o clube que eu gosto. Não sei o que é que poderei dizer mais. Quando foi jornalista, nunca se percebeu que era qualquer clube? Não. E eu acho que as pessoas me respeitavam também por causa disso. Eu fui respeitado por todos os clubes, todos. Fui para o estrangeiro com todos os clubes, todos. Todos, quando estou a falar dos grandes, Sporting, Benfica, Porto, fui com o Boa Vista, fui com o Marítimo, por exemplo, sempre me respeitaram. Para terminar, estamos já a acabar o tempo, o que é que diz o seu coração depois deste bom bocado de recordações? Eu digo que a recordar é viver e será bom que eu continue a recordar, que é sinal que estou vivo. Terminamos assim mais um programa. Obrigado, Mário. Obrigado por esta oportunidade. E marcamos encontro para a próxima semana aqui na Sporting TV.